Amém. Amém. Experiência marcante, não é? Aliás, marcante é a minha presença aqui na igreja desde ontem. E mais uma vez também reconheço e agradeço ao pastor Juan pelo trabalho que vem realizado, porque a última vez que preguei aqui foi na posse do pastor Márcio como pastor interino. E nós tínhamos umas 100 pessoas naquele culto. E meu coração ficou muito partido naquele dia. E ver hoje uma igreja vibrante. A gente sai regozijando o nome do Senhor. Eu tenho um vínculo com essa igreja. Fui orador da minha turma aqui nessa igreja. Fui empossado como executivo aqui nesta igreja. E preguei nos 30 anos do pastor Murilo Cassete. Nunca mais esqueci do tema que eu preguei, porque eu disse para ele naquele dia: eu não pregaria este sermão na homenagem a qualquer pastor, mas na homenagem ao pastor Murilo eu vou pregar. Um homem que vale por 10 mil, foi o tema daquela mensagem. Murilo Cassete foi uma referência na minha vida, foi uma referência nesse estado. E estar aqui com pastores amigos, não é? Como eu vi ontem no treinamento, Claudinei, o César, que eu acompanho desde a infância, ver hoje o pastor Márcio aqui como executivo da nossa convenção, e ele também, a semelhança do Salomão, sabe muito bem da influência que Deus teve na minha vida para com a vida dele e com a família dele. Quando, pela pregação do Evangelho, o testemunho de Cristo naquela família, todos foram se rendendo a Jesus Cristo. E hoje ele é o executivo, não é? Ver o Marcilei aqui, Lelei, lá de Paracambi, que eu conheço desde a infância, hoje como pastor, como alguém que está fazendo um grande trabalho. Mas eu não posso deixar de ressaltar a minha filha, eu acho que ela está aqui em algum lugar, eu sei que ela está aqui em algum lugar. Fica em pé aí, Elaine. Elaine, o marido e a filhinha estão aqui, o Mateus também. Cadê o Mateus? Que já é o meu neto mais velho lá, com quase 20 anos de idade já. O tempo passa rápido, não é? Bom ter vocês aqui, Deus abençoe. Eu não sei se tem alguém aqui que lembra de mim. Tem alguém? Levanta a mão. Tem alguém? A igreja toda nova, né? Não. Outra, eu não tinha de visto aqui. Tem alguns remanescentes que lembram, não é? Mas, meus amados, eu sei da preciosidade do tempo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 9:9. E enquanto você abre, apenas dizer que ontem eu trouxe 2 livros dos que eu tenho escrito. Se alguém interessar, estarão lá na recepção. Você poderá adquirir um deles, Como Fazer a Igreja Crescer. Foi o livro base do nosso treinamento ontem. E o outro, para quem quer ficar rico, Como Sair da Pobreza e Tornar-se um Milionário. Alguns querem ganhar almas, outros querem ganhar dinheiro, mas você pode juntar os dois, ganhar alma e ganhar dinheiro, né? Mateus 9:9 diz assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Você precisa de uma experiência. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, fala. Você precisa de uma experiência. Você precisa de uma experiência. O Senhor Jesus, quando Ele fundou a sua igreja, Ele não o fez sem propósito. Ele tinha um propósito no seu coração. Ele nunca fez nada sem propósito. Por isso a igreja não nasceu fraca.
apesar de serem poucos, porque uma igreja forte ou fraca não depende da quantidade de membros e nem mesmo da sua capacidade financeira. Portanto, aquela igreja nasceu forte. E Jesus disse em Mateus 16:18: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus estava começando com um grupo muito pequeno de pessoas. Ele não inventou essa palavra igreja. É uma palavra grega, portanto, os gregos, eles já utilizavam a palavra igreja para se referir a pessoas que se juntavam com duas finalidades: implantar o reino e expandir o reino. Por isso, em meio ao paganismo, eles utilizavam igrejas, aqueles que eram chamados para discutir os problemas da cidade, da nação, e tinha propósito: expandir, difundir o reino. Jesus diz: agora eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Não era mais a igreja de Roma, porque os romanos, eles dominaram os gregos, mas mantiveram a filosofia grega. E utilizaram a mesma estratégia de igreja para estabelecer o reino, expandir o reino. E Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. O reino não é mais de Roma, o reino agora é dos céus. O rei não é César, o rei é Jesus Cristo. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a minha igreja. Aqueles primeiros seguidores tinham uma experiência forte com Jesus. Deixar o judaísmo, ser abandonado pela família, não ter direito a mais nada, significava morrer para si mesmo e passar a viver por um outro propósito. E é interessante que Jesus deu a eles autoridade, Jesus deu a eles poder. Ele disse que o inferno não viria contra a igreja, como muitos às vezes pensam. O inferno está vindo contra a igreja vai resistir. Jesus disse: não, as portas do inferno não prevalecerão, a minha igreja vai meter os pés na porta do inferno, vai arrombar as portas do inferno e vai saquear de lá as almas que estão perdidas. Este é o papel da igreja, arrombar as portas do inferno, mas aparentemente parece que o inferno está prevalecendo. O mundo do crime cresce, da promiscuidade, das drogas, da religiosidade, e a igreja parece que está acuada, afastando. Mas quando a igreja perde autoridade, perde poder, de fato o inferno avança. E nós não podemos ficar acuados, nós não podemos retroceder. Ele diz em Lucas no capítulo 10, quando ele manda os discípulos, aqueles 70, ele diz: vocês vão de 2 a 2, vocês vão entrar nas casas, eu vou dar autoridade a vocês, eu vou dar poder a vocês, vocês vão pisar serpentes e escorpiões, nenhum mal lhes acontecerá. Sabe o que significa isso? Vocês vão esmagar a cabeça das serpentes, dos demônios. Eles não vão poder fazer nenhum mal contra vocês. Eu estarei com vocês. E eles foram. E o que eles voltaram dizendo? Até os demônios se submetiam a nós. Até os demônios se submetiam a nós. Essa autoridade foi dada a você, essa autoridade foi dada a mim. Se um policial fosse mandado para ir na favela prender os bandidos, sem armamento, sem autoridade,
sem treinamento, ninguém ousaria ir. Mas eles vão com a autoridade do governo, eles vão com armamento pesado, eles vão com treinamento. Você não pode ir de qualquer jeito, por isso eu estive aqui ontem o dia todo treinando pessoas. Capacidade, capacitação. Mas a autoridade você já tem. O poder você já tem. Atos 1:8, recebereis poder, recebereis autoridade, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão testemunhar de mim. Vocês vão saquear o inferno. Vocês têm poder, vocês têm autoridade, mas para isto, você precisa ter uma experiência profunda com Jesus. Eu disse ontem, repito hoje, o Evangelho não é uma religião, mas os evangélicos têm transformado o Evangelho numa religião. Evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Evangelho é algo de poder, e esse poder está na sua vida. Eu gosto muito de animais, e lá em Juiz de Fora nós temos uma fazenda, pastor Juan esteve lá, pastor Márcio já esteve lá, e eu gosto de criar cavalo, e me aventuro até domar aqueles cavalos. E às vezes quando a gente sobe num cavalo daquele, depois de domado, a gente diz assim, esse cavalo não sabe a força que tem. Que se ele soubesse a força que ele tem, ele não deixaria ninguém subir nele. Amados, a igreja não sabe o poder que tem. A igreja não sabe a força que tem. Você tem dentro de você o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, eu estarei convosco, eu voltarei para vós, eu estarei em vós. Você tem muito mais força do que pensa, você tem muito mais poder do que pensa, para pisar serpentes e escorpiões. Os demônios vão bater em retirada, as enfermidades vão ceder à voz do poder de Deus que estiver na tua vida. Salomão deu esse testemunho aqui. Eu levo ele a tiracolo por onde eu vou, que eu falo para ele, Deus te tirou como tirou Paulo, do fundo do poço, para fazer de você um instrumento nas suas mãos. Eu não sei de onde você veio, eu não sei de onde você foi tirado, mas o Senhor Jesus um dia, Ele passou na coletoria, onde eles estavam cobrando impostos. Às vezes a gente pensa que tinha 1 ou 2 ou 3 cobradores de impostos ali, não, tinha uma centena ou mais de cobradores de impostos. E eu imagino Jesus entrando ali, passando por um, passando por outro, e ele vai a Mateus, e ele diz, Mateus, segue-me. E ele deixou tudo. Um dia o Senhor, passando por esse país imenso, com tantas pessoas, ele se dirigiu a você, e ele disse, segue-me. Ele chamou você, podia ter chamado outro, e você deixou alguma coisa para segui-lo em algum lugar. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu queria ser jogador de futebol, e eu sempre gostei de futebol. Eu saio daqui hoje, chega à noite, depois do culto, a gente tem um culto num ginásio, tira as cadeiras todas, a gente vai jogar futebol. Mas meu sonho era ser jogador de futebol profissional. E quando eu tinha 17 anos, eu comecei a sentir ardendo no meu coração chamado para ser pastor. Naquela época, pastor não podia jogar futebol. E o pastor da minha igreja, quando eu falei para ele, disse assim, mas você vai deixar o futebol? E eu falei, pastor, eu me disponho a deixar tudo para atender o chamado de Jesus.
eu fui para o quartel, fui servir o exército. Aí fui corneteiro do quartel. E como corneteiro do quartel, um dia o capitão, que era o comandante, ele me chamou e disse: soldado Penido, que era o meu nome de guerra. E eu falei: sim, senhor, nunca esqueci do meu número no quartel por causa disso. 793. Ele: você vai ter que ir lá em Mangueira tocar o toque de alvorada. Não sei quantos conhecem o Rio de Janeiro bem aqui, mas eu era lá da Baixada, lá em Paracambi, e ele disse: você vai ter que ir lá em Mangueira, 6 horas da manhã você vai ter que ir lá. Eu era um jovem de 18 para 19 anos. E eu falei com meu irmão mais novo, Reginaldo, que é pastor também hoje, falei: Reginaldo, vão comigo. Ele foi comigo. Chegamos lá em Mangueira, o endereço que ele tinha me dado, quando eu fui procurando, você não vai acreditar. Vai acreditar porque é um pastor que está falando, né? Era um centro de macumba. Eu cheguei lá em Mangueira, eu nunca tinha entrado no centro de macumba. E eu fui mais para frente, tinha o corpo de bombeiros, eu perguntei ao corpo de bombeiros onde era aquele endereço, ele lá atrás. E eu voltei, uns homens de branco na porta, cheio de carros bacanas à frente. E então eu falei: o comandante me deu esse endereço para eu tocar toque de alvorada, é aqui. E ele disse: não, é aqui mesmo, nós estamos te esperando. Estamos a noite toda aqui, só te aguardando. E eu falei: meu irmão, não entra não, fica em oração aí, mas eu vou entrar nesse fogo aqui. E eu entrei, 2 jovens, e cheio de gente com os atabaques lá batendo de branco, homens, mulheres. Uma mulher mãe de santo com uma espada na mão, e veio cruzando aquela espada em mim. E sinceramente eu digo para você, parece que eu estava ali, mas vendo era um monte de anjo que estava à minha volta ali. Era a sensação que eu estava tendo naquele lugar. E ela falou: toca o toque de alvorada. E eu toquei uma vez, e ela fazia lá uns cerimoniais lá, e ela toca de novo, e toca de novo, e toca de novo. E 6 vezes ela me mandou tocar o toque de alvorada, que eu já estava com os lábios vermelhos e ardendo. Mas uma frase ela disse no final que nunca saiu da minha mente. Quando eu terminei a última vez que ela fez aquele cerimonial, ela disse assim: tem alguma coisa errada aqui, ele não desce. Tem alguma coisa errada aqui. Eu e meu irmão saímos daquela reunião saltitando e dando glórias a Deus. A coisa errada era 2 jovens tementes ao Senhor. E eu me lembrei naquele dia, quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha de fogo. Nenhum mal lhes aconteceu, porque Jesus entrou com eles na fornalha. Está nesse livro que eu falei para vocês como fazer a sua igreja crescer, essa experiência. Dentro do inferno você pode pisar lá, mas com o poder e com a autoridade que Jesus te deu, nenhum mal te acontecerá, porque Ele estará contigo. São essas experiências, como eu contei ontem aqui para os que estavam participando do treinamento, que eu tive na África, não vou contar novamente, porque o tempo não permite. São essas experiências que vão mostrar para você que o Senhor te chamou não apenas para manter a sua obra, mas o Senhor te entregou uma missão. Porque quando a gente vem à igreja, e é importante a sua presença, nós participamos da manutenção, nós louvamos, nós contribuímos, nós cantamos, nós oramos, é importante, mas Ele entregou uma missão para você, você vai em meu nome por aí afora, e você vai resgatar as almas pelas quais eu dei a minha vida. A igreja parece que, infelizmente, desapercebeu do poder que tem, da força que tem, e aí o mal vai crescendo, o mal vai crescendo, o mal vai crescendo. Mas quando você entender
que a semelhança de Mateus, ele chamou, segue-me, e ele o seguiu. Você vai seguir de perto. Preste bem atenção nisso. No primeiro século, em 200 anos, o Evangelho varreu o mundo de então. Eles cumpriram aquela parte da missão que Jesus entregou. Jerusalém, Samaria, Judeia. Agora prestem bem atenção. Eles não tinham nenhum meio de comunicação. Eles não tinham nenhum meio de transporte. Eles não tinham a palavra de Deus como nós temos hoje. E mais, eles tinham que provar que aquele que morreu na cruz, nu, abandonado até pelos seus seguidores, era o Filho de Deus. E eles conseguiram. Eles conseguiram. O Evangelho varreu o mundo de então, no meio dos judeus. E quando um judeu recebia Jesus, ele era abandonado pela família, ele era perseguido, ele perdia todos os seus direitos, mas eles conseguiram. E nos dias de hoje, nós temos todas as facilidades, todos os meios de comunicação disponíveis, todos os meios de transporte disponíveis. Nós temos a Bíblia Sagrada de todas as maneiras, em todas as traduções. Você pode ler, você pode ouvir. Por que nós não temos conseguido? Para mim, precisamos de uma experiência profunda com Cristo. Nosso modelo nos dias de hoje é de mandar às vezes um jovem para o seminário, ele vai, se prepara, volta para a igreja para ser pastor. Eu adotei um método na minha igreja. Nenhum pastor será consagrado se ele não tiver uma rede de pessoas ganhando almas para Cristo. Nenhum diácono será consagrado se ele não tiver uma rede de pessoas para ganhar almas para Cristo. É a missão que ele nos entregou. Vocês vão pelo mundo afora. Vocês vão pregar este evangelho. Vocês serão minhas testemunhas. Eu pergunto para você o que fez diferença na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Daniel, na vida de Paulo, que transformou a vida deles. O que é que fez diferença na vida daqueles apóstolos tímidos? Pedro, quando Jesus morreu, ele negou Jesus diante de uma serva, de tão tímido, recuando, negando, duvidando. O que fez deles labaredas de fogo nas mãos do Senhor Jesus? Só a partir do momento em que tiveram uma experiência que marcou a vida deles. E eles agora não eram mais as mesmas pessoas. Eles agora não eram mais tímidos. Com ousadias eles pregavam a palavra de Deus até diante das autoridades. Importa obedecer a Deus do que os homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E eu quero terminar dizendo para você que os discípulos de Jesus, eles seguiam a Jesus. Está lá em João, no capítulo 6. E de repente, eles veem os milagres de Jesus, e eles viram para Jesus e dizem assim: que é necessário fazermos para realizarmos as obras de Deus? Eles eram religiosos.
Eles estavam acostumados com a religiosidade, mas ele vê Jesus multiplicando pães, andando sobre as águas, curando enfermos, expulsando demônios. Eles ficam assustados e chegam à conclusão: a obra que nós fazemos não é a obra de Deus, é uma obra natural, no poder do homem natural. Mas o que é que nós precisamos fazer para realizarmos as obras de Deus? As obras de Deus, meus amados, são obras sobrenaturais. Nós somos naturais. Esse microfone está preso ao mundo natural, se ele cair aqui, ele quebra. Nós fazemos as coisas sobrenaturais, mas do ponto de vista espiritual, Deus é sobrenatural e faz coisas sobrenaturais, e o único instrumento que Ele tem hoje para usar é a tua vida. Há pessoas que estão precisando de uma libertação. Há pessoas que estão esperando a manifestação do poder de Deus. Há pessoas que estão escravizadas. Não há recompensa maior do que ver pessoas como Najib e Salomão, que estava no fundo do poço. No fundo do poço. E ver hoje um ganhador de almas para Cristo. Nossa igreja de 3 em 3 meses batiza todos os domingos. E a missão deles são várias redes de discípulos. Uma rede, batizar 20 pessoas, apenas uma rede, para que cheguemos ao final do ano com pelo menos 300 batismos de pessoas que saíram do mundo das trevas para o mundo da luz. Deus conta com você. Ele te capacitou, Ele te deu poder, Ele te deu autoridade. A igreja primitiva, jovens, homens, mulheres, todos estavam imbuídos desta missão, pregar o evangelho. Eles iam pregando. Onde estava? Deus te colocou onde te colocou, para você ser uma testemunha lá. E essa igreja aqui vai se tornar uma das maiores igrejas, vai se tornar uma igreja mais relevante do que tem sido, porque ela vai arrombar as portas do inferno, pelo poder do nome que está posto sobre todo nome, o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero fazer uma oração por vocês. Ó Pai, obrigado por essa hora. Louvamos a Deus pela existência desta igreja. Que o Senhor tome a vida do teu servo, pastor Juan, sua família e toda a igreja nas tuas mãos. Desperta, Senhor, cada jovem, cada homem, cada mulher. Desperta a tua igreja para cumprir a missão de sair e buscar as almas que estão perdidas, pelas quais o Senhor Jesus deu a sua vida. E que esta igreja possa se tornar um farol para iluminar a vida de muitos que estão nas trevas. Nós oramos com gratidão por esta hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Eu queria aproveitar a presença do pastor Luísio, um homem de 72 anos, que vive o evangelho nessa intensidade, que faz tudo o que faz. Eu estive lá com ele na PIB de Juiz de Fora, conheci a fazenda, conheci o centro de recuperação, a ONG, os projetos, e voltei de lá dizendo: Deus, eu não quero nada menos do que o pastor Luísio está vivendo. Eu quero chegar aos 72 anos servindo ao Senhor. Então eu queria que você orasse por nós. Eu queria pedir que todos aqueles que estão com fome e sede de ser usados pelo Senhor dessa maneira, que saíssem do seu lugar e viessem aqui na frente, para que Ele pudesse orar por nós. Que nós pudéssemos ganhar do Senhor esse amor sobrenatural por vidas, por pessoas, que tudo aquilo que Deus tem dado para Ele, que Deus dê para a gente também. Você que está aqui escravizado às drogas, escravizados ao álcool, tantas pessoas têm sido libertas ali em Juiz de Fora, sabe, há libertação para você aqui nessa manhã também, eu creio. Você que deseja se reconciliar com Jesus e viver uma experiência, Ele falou sobre experiência.
O pessoal que está no corredor, chega um pouquinho mais para cá, para que mais pessoas possam se aproximar. Lá em cima é só você chegar aí perto da galeria. Às vezes a gente precisa de um ato de fé, né? É simbólico sair do lugar, não tem nada de sobrenatural sair do lugar, mas é um ato de fé. É o inimigo vendo que você tem fé, é o inimigo vendo que você não está acomodado, que você quer sair da zona de conforto, que você quer mais. E ele falou aqui sobre ter uma experiência com o Senhor, e eu creio que você pode ter uma experiência com o Senhor nessa manhã. Eu creio que o Senhor tem algo para a sua vida nessa manhã. Talvez esse seja um culto de comissionamento, para a gente ganhar vidas para Jesus, lá onde nós moramos, onde trabalhamos, onde estudamos. Eu queria pedir ao pastor Aloísio que orasse por nós nessa manhã. Ó Pai bendito, Deus eterno, mais uma vez diante do Senhor estamos, para colocar diante de Ti, Senhor, a vida dessas pessoas que vêm aqui à frente, num ato de fé. E nós sabemos a importância deste momento, deste significado, porque quando Jesus curou alguém, Ele disse: vem para o meio. Quando Ele quis fazer algo diferente na vida de alguém, Ele diz: vem aqui à frente. Essas pessoas vieram atendendo ao apelo desta hora. São pessoas que precisam da manifestação do Teu poder em suas mãos, em suas vidas. Use essas pessoas, encha-as do Teu poder, encha-as do Teu Espírito Santo, unja cada uma delas para pregar o Teu Evangelho com poder, com autoridade, que elas não se intimidem, mas que não seja suficiente o conhecimento da Tua Palavra, mas que elas tenham uma experiência profunda com o Senhor, ó, para marcar a vida delas, fazer uma mudança de chave na vida daqueles que têm apenas frequentado os cultos, mas que sejam agora ganhadores de almas, que mudem realidade na vida de muitos que estão perdidos, sem esperança e sem salvação. Assim como o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eu dou poder, eu dou autoridade a vocês, vão em meu nome, expulsem os demônios, curem os enfermos, salvem os perdidos. Que o mesmo poder, a mesma autoridade sejam dadas agora sobre a vida de cada uma dessas pessoas. É a oração que te fazemos em o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor.